How are you today? Great, thank you very much. A gente viu números na aula passada. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês hoje, que para nós brasileiros talvez seja um pouquinho difícil de entender imediatamente, mas é um conceito que você precisa ficar familiarizado agora e ele vai ser trabalhado aos poucos e você vai se acostumar muito com ele, tá? É muito simples entender isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é essas frases, tá? Vamos lá. A car, an apple, one car, one apple. Vamos lá. Um carro, uma maçã, um carro, uma maçã. Qual que é a diferença desse one para esse a e esse an aqui? Primeira coisa é o seguinte. Esse aqui, one, é um numérico. Quando a gente está falando matematicamente, um carro. Quando o número é o que importa. Quando o relevante para a conversa é um. O número 1. Então a gente vai usar one, tá? Existe esse outro aqui que é o a car ou an apple. Eu já explico a diferença entre esse e esse. Mas primeiro vamos entender a diferença entre esses e esses. Esses aqui de cima, o que importa não é o número. Importa que na verdade é um genérico e não um específico. Não é o seu carro, não é o meu carro, não é o carro do vizinho, não é um carro específico, é um carro qualquer. Então, você vira e fala assim, a car, um carro. Pode ser o meu, o seu, qualquer carro, desde que seja um carro, tudo bem? Então, por exemplo, quando você fala assim, hoje eu estava andando na rua e vi um gato. I saw a cat. A cat. O que você está discutindo aqui não é quantos gatos você viu, mas o fato de ter sido um gato qualquer. Não é um gato específico, é um gato genérico. Tudo bem? Eu queria que ficasse muito claro essa diferença entre o a e o one. Eu sei que você deve estar um pouco confuso, mas não tem muito mais que eu possa dizer agora. Esse aqui é numérico. O que está sendo relevante para a nossa conversa são números. 1, 2, 3, 4, 5 cars. 1, 2, 3, 4, 5 cats. E esse aqui é a car, a cat, um carro, um gato, uma maçã. Tudo bem? Uma maçã qualquer, um gato qualquer, genéricos. Tudo bem? Legal. Então agora vamos falar qual que é a diferença básica entre esse aqui e esse aqui. Eu acredito que muitos de vocês já saibam a diferença. Alguns talvez já tenham ouvido a seguinte coisa, que a gente usa a quando aqui a primeira letra é uma consoante e que a gente usa an quando a primeira letra é uma vogal. Isso na verdade é parte da verdade. Parte da verdade. Gostou do R do interior de Minas? Esse mesmo. É o seguinte, então não importa se aqui é uma consoante ou se aqui é uma vogal. O que importa é se aqui tem som de consoante e aqui tem som de vogal. Então, car, esse C tem um som de consoante. A car. Apple, maçã. Apple tem som de vogal. Se você não se lembra o que é vogal consoante, vamos falar, eu expliquei no vídeo do alfabeto. Vogal é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E consoantes são todas as letras. B, C, D, F, G, H, J, K, ok? Essas são as consoantes. Então, basicamente é o seguinte. A car, an apple. A, antes de som de consoante. E an, som de vogal. A car, A, som de consoante. An, som de vogal. Você deve estar se perguntando, mas Paulo, por que você está falando do som e não da letra? A vogal não tem sempre som de vogal e a consoante sempre som de consoante? Infelizmente não. O inglês é nebuloso com relação a isso aí.
Eu vou apagar isso aqui e te mostrar só 2 exemplos para a gente não ficar aprofundando muito nesse assunto que talvez vai se tornar desnecessário. Quanto mais eu aprofundo em qualquer coisa, mais irrelevante fica para vocês. Então me dá um segundo. Ok, voltei. Vamos dar uma olhada aqui. Hotel, hour. O que acontece? Esse hour aqui é mudo. Se eu tirar o H, continua hour. Mas o H do hotel tem um som. Ele tem o som de H. Então aqui tem que ser a hotel. E aqui o som do H é inexistente. É hour. É o mesmo som de como se não tivesse o H. Ou seja, é o som de vogal. É o som do O. E não o som do H. Então, a hotel, an hour. Tudo bem? Thank you very much. See you next class. Bye bye.